Alô, 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 alô. Muito bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Bom domingo pra geral. Cara, vou dar dois avisos aqui primeiro. Primeiro de tudo tô tendo que fazer um vídeo aqui com o ventilador do lado. Então qualquer situação que atrapalhar no áudio do vídeo, eu peço desculpa, mas não tem condição com esse calor que tá fazendo no Rio de Janeiro. E vocês se acostumem, o verão chegando, vai ser complicadíssimo produzir conteúdo aqui sem meu companheirinho aqui. Ele é o Alex Mineira, eu sou o Kleber Pereira. Então, precisava deixar isso muito claro. E o segundo aviso muito importante é que hoje tem furacão. Hoje o Atlético entra em campo em Itaquera, mais um jogo em São Paulo, né? Um pequeno campeonato paulista que o Atlético vem disputando. No meio de semana empatou com o São Paulo, até achei um bom resultado nas devidas proporções. E aquela velha história, né? Quando a gente entra no contexto, porque a gente precisa se conformar com alguma situação ali. Mas bom resultado, bom empate, o Atlético se aproxima da zona de rebaixamento, isso é um fato, se eu não me engano, são só 2 pontos que separam o Atlético do Juventude, mas de qualquer maneira, a gente precisa pontuar e vamos enfrentar a equipe do Corinthians em Itaquera, um estádio que remete muito ao Atlético em relação ao empate, né? Historicamente, o Atlético costuma empatar bastante lá, mas o que eu vim falar aqui? Vim falar sobre esse fato, né? Vamos pegar um time bom pra caramba, mano. Bom pra caramba, assim. Se tiver algum corintiano que estiver entrando nesse vídeo, pô, deixo claro aqui minha admiração enorme ao time de vocês. É um time de, Fagner, é um time de Gil, é um time de João Vitor, que pra mim é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. É um time de, Gabriel Pereira, é um time de William. O William estava até outro dia no Chelsea, Arsenal da vida. Roger Guedes, Renato Augusto. Cara, vocês não têm noção quanto eu admiro o futebol do Renato Augusto. Vocês são testemunhas de quanto eu peço um ritmista pro Atlético, cara. O Renato Augusto é o jogador que eu queria. É o jogador que eu queria. É o sonho, assim. Mas é aquela velha história, né? Nem tudo que se quer se pode ter. O Atlético tem um time bem mais limitado, mas aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: enfrentar o Corinthians fora de casa, precisando pontuar, Itaquera, motivação, a gente vai ver um Atlético motivado, ou a gente vai ver um Atlético enfrentando um adversário que talvez seja acima das suas possibilidades, sabe? É o famoso dá ou não dá? Bota ali no balanço. Dá ou não dá? É simples a pergunta. Não tem muita resenha. Ou dá ou não dá. Tá ligado? Mas vamos lá, vamos mergulhar nas duas possibilidades, porque vamos falar primeiro sobre algo positivo, né? Que é a motivação de enfrentar um grande time. Eu acho que no final das contas o Atlético, ao longo da temporada, se baseia muito nessas motivações, né? Porque a gente vê um Atlético, até mesmo no começo de Campeonato Brasileiro, quando o clube ainda estava focado na competição, jogando um futebol de um nível muito legal, acumulando grandes atuações ainda com Antônio Oliveira. Então, Fortaleza, Bragantino, Grêmio, Fluminense, Juventude, Atlético Goianiense. A gente não está simplesmente citando times da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente está citando grandes atuações do Atlético ali nas 10 primeiras rodadas. Isso quando teve motivação, isso quando teve foco, sabe? Então, é aquilo, o Atlético depende muito. O Atlético precisa jogar 100, 110, 120% para ser competitivo o suficiente. E é jogando a 100, 110, 120% que o Atlético acumulou essas boas atuações no Campeonato Brasileiro. E esse foi um dos pequenos feitos que a gente conseguiu ao longo da temporada. Porque foi no auge da motivação que a gente é campeão da Copa Sul-Americana, sabe? Enfrentando uma fase de grupos assim mais acessível, eu entendo. Talvez seja até por isso que o Atlético passou mais dificuldade. E eu falava quando o Atlético estava na fase de grupos, rapaziada, calma, muita calma nessa hora. Quando for necessário, o Atlético vai jogar mais. E é um recado para o início da temporada que vem. Não adianta a gente ficar desesperado para o início da temporada, sabe? A gente precisa ter consciência que um jogo contra o Metropolitanos exige uma quantidade de futebol X que talvez não seja necessário a gente jogar 3x, não necessário a gente jogar 4x.
Às vezes o meio X já resolve, sabe? E olha que eu sou jornalista, nem sou bom em matemática. Mas, enfim. Aí chegou lá a fase de mata-mata e a gente saiu varrendo geral, pô. A gente saiu varrendo geral. América de Cali, varrido. Time vindo da Libertadores, campeão colombiano, varrido, irmão. Pô, baile aqui na arena, baile. Vitinho, Terãs e Nicão, aula. 3 participaçõezinhas de gol do Nica. Tá ligado? Aí, pô, contra a LDU, baile na arena, remontada. Porque parece que todo jogo, todo título que o Atlético conquista precisa ter uma remontada, né? Eu tô tentando lembrar se teve alguma remontada na Sula de 2018, mano. Porque na Copa do Brasil 2019 teve contra o Grêmio e na Sula de 2021 contra a LDU. E é absurda a remontada, tá? Porque a gente toma um lá, a LDU abre o placar aqui e tinha que ser muito na motivação, tinha que ser muito na querência. E é aquilo que eu bato na tecla. O elenco do Atlético é muito ambicioso. Muito, muito, muito ambicioso. Aí a gente passa do Peñarol, que estava o time do hype, passa um Bragantino com muito mais investimento, sabe? Aí na Copa do Brasil a gente chega numa final eliminando o Flamengo. Acabei de ver a final da Libertadores, irmão. Acabei de ver um time finalista de Libertadores. E fazendo um jogo duríssimo contra o Palmeiras. O Atlético meteu 5-2 no agregado nesse finalista da Libertadores. Tô falando bem pertinho do microfone pra gente lembrar disso. Então é um time que já deu altas respostas na temporada. Altas respostas em questão de resultado e desempenho. Porque, no final das contas, rapaziada, precisa sempre ter equilíbrio entre os dois, né? Óbvio que eu quero sempre que os resultados prevaleçam. Óbvio que se for para ganhar jogando mal, tá tudo bem, velho. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas óbvio que eu quero ver o Atlético dando uma resposta, sabe? Então, é um ponto para ser levado em consideração, assim. E tem o outro lado, né? Que é o lado de enfrentar um time melhor que o nosso. E existem alguns times melhores que o Atlético no futebol brasileiro. Isso não tem problema nenhum de admitir. Não é desmerecer o Atlético. Porque a gente precisa tomar cuidado. Que a gente é tão desmerecido que em alguns momentos a gente tende a desmerecer os outros times. Mas foi o que eu falei aqui. Fagner, Gil, João Vitor, Renato Augusto, William, Roger Guedes, Gabriel Pereira, Jô, todos são jogadores, não sei se seriam titulares, mas teriam uma relevância muito grande no elenco do Atlético. Até do William, que eu acho que é o nome mais consolidado, ou o Roger Guedes, que é o reforço que chegou jogando mais bola, passando por Renato Augusto, passando por Jô, passando por Gabriel Pereira, até chegar no João Vitor, que talvez seja de todos com menos nome, ou menos hypado. Todos são peças muito boas, assim. E o Atlético, óbvio, bateu de frente com times melhores que ele ao longo da maioria da temporada. Mas o Atlético perdeu também em vários momentos da temporada para times melhores. Tá ligado? Isso que a gente precisa ter na nossa cabeça. Não é um Atlético que só se superou. Em alguns momentos foi o Atlético que tomou uma esporradinha também, tá ligado? Então, o jogo a gente precisa ter muito essa consciência. Vai ser um jogo difícil. Mas eu acho que um grande mérito do Atlético... Calma aí, que eu vou estrear um quadro novo aqui nos vídeos. Que é simplesmente o argumento foda. O argumento, assim, para credibilizar o vídeo. E a gente tem que levar em consideração, cara, que o Atlético, nesses jogos mais difíceis, ele cresce muito. Cresce muito, 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 muito. Parece que os jogadores, eles se olham assim no vestiário e eles falam, cara, vamos passar para o Brasil inteiro? Vamos jogar bola? Porque é impressionante, assim. E eu acho que se o Atlético precisa de uma motivação para essa reta final de Campeonato Brasileiro, é enfrentar times desse calibre. E lembrando, talvez o jogo contra o Corinthians seja o último grande teste antes da final da Copa do Brasil. Porque até lá a gente vai pegar o Cuiabá, a gente vai pegar o Palmeiras, que já é campeão da Libertadores, então está olhando de outra maneira para o Campeonato Brasileiro e o esporte. Então a gente precisa olhar para esse jogo contra o Corinthians como uma maneira também de teste, uma maneira de fazer os últimos acertos, porque a gente não vai ter nenhum jogo que exija de maneira parecida como a Copa do Brasil vai exigir, sabe? Então, para mim, é mais uma motivação, talvez a maior das motivações. Porque se a gente for olhar em questão de tabela,
O Atlético pode perder. O Atlético pode perder. Mas a questão é, se perder, vai dar uma embaralhada, mas eu acho que ainda dá tempo de correr atrás. A questão é, se empatar ou ganhar, e ganhar do Cuiabá, que eu acho muito importante, e se eu pudesse apostar minhas fichas, eu apostaria numa vitória contra o Corinthians e um empate contra o Cuiabá, a gente tem possibilidade de dar 2 jogos de folga pro time principal, cara. 2 jogos de folga pro time focar na Copa do Brasil. Pro Alberto fazer o trabalho que precisa fazer, pro Autori ajudar ali, dar o máximo de respaldo onde precisa dar, sabe? Então, pode ter um fruto muito bonito mais à frente, sabe? Porque a gente sabe que o Atlético tá desgastado. A gente viu contra o São Paulo. Mas aí é aquilo. O Atlético tá desgastado. Mas o Atlético também precisa se poupar para um dos jogos mais importantes da temporada, que é o jogo do dia 12 no Mineirão e o jogo do dia 15 na Arena. Então, de verdade, acredito numa grande partida de Nicão e Terãs, acredito em Abner e Marcinho bem participativos, acredito num contexto muito diferente do que a gente viu contra o São Paulo. Mas esse vai ser o próximo vídeo. Será que a gente vai ver um Atlético retrancadinho, fechadinho, como foi contra o São Paulo, sem conseguir atacar? Ou vai ser um Atlético que vai conseguir se impor mesmo fora de casa? Fica aí, que daqui a pouco a gente já tá chegando com mais um vídeo. São 6 da manhã. Deixa eu pensar quando vai ser o próximo. Talvez mais 10, que logo depois já tem live do jogo, meio-dia, 1h. Então, tem muito conteúdo hoje aqui no canal e eu conto com todos vocês fazendo companhia aqui pra gente. Valeu? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Tô indo, mas daqui a pouco eu já tô voltando, hein?